Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da CPI do INSS, hein? A oposição já conseguiu assinaturas na Câmara e no Senado para abrir a CPI do INSS. E mais uma vez o governo está chorando que deputados da base governista assinaram com oposição e coisa e tal, sendo que, é o que eu falo para vocês, essa base governista fantasma do Lula nunca existiu, né? Desde quando a União Brasil é governista, né? O líder da União Brasil aceitou um acordo lá, ganhar 3 ministérios no governo Lula para ganhar dinheiro pra caramba, mas os deputados da União Brasil não são governistas, são de oposição, né? Ou seja, é uma situação totalmente esdrúxula do governo Lula que não tem chance nenhuma de se sustentar e que mostrou mais uma vez a fragilidade, né? A CPI do INSS está aí. Agora, é muito importante uma coisa, tá? A gente tomar cuidado para isso não ocultar a questão da anistia. São duas pautas muito importantes que a gente tem que levar em conjunto nesse momento. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Canil, Equipe Cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a oposição protocolou o pedido da CPI na Câmara para investigar as fraudes no INSS. Segundo eles têm aqui, já tem mais do que 171 assinaturas, que já tem 184 assinaturas, então já tem um número suficiente para a instalação de CPI, né? Agora, qual que é o problema? Existem outros pedidos de CPI também correndo lá na Câmara. E o Hugo Mota, ele pode, espertalhamente, querer colocar outras CPIs. Pelo regulamento da Câmara, só podem ter 5 CPIs ao mesmo tempo. Então ele pode colocar outras 5 CPIs que não servem para nada, para poder dizer que tem uma CPI ali, já não pode fazer mais a CPI do INSS, porque já tem 5. Eu não sei se o Hugo Mota faria uma sacanagem tão grande quanto essa, até porque a pressão popular é muito grande. E até porque, como eu digo para vocês, ele próprio está querendo abafar a questão da anistia. Então ter uma CPI do INSS seria um fator nesse aspecto aí para abafar a anistia. Não vão conseguir, tá? Porque a oposição consegue lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ter a questão da anistia e vai ter a questão do INSS também, né? E as duas batem no governo Lula, evidentemente. Aqui. Além disso, a oposição tem um plano B para forçar a criação da CPI do INSS, que é criar uma CPI mista. Uma CPI da Câmara e do Senado. Tá? A CPI mista não tem limite, pode ter quantas quiser. Então, mesmo que o pessoal na Câmara, né, mesmo que o Hugo Mota segure a CPI do INSS na Câmara, eles podem criar essa CPI, a CPI mista. Aí não tem limite e teria que ser instalado, né, pelo regulamento ela tem que ser instalado, e já tem 27 assinaturas no Senado e 184 na Câmara, então já tem as assinaturas necessárias para criar a CPI mista, né? É isso que está acontecendo, é isso que deve acontecer aqui, ó. Nesse momento, o número mínimo de 27 assinaturas já foi alcançado no Senado, e na Câmara, no momento que falaram nisso, só tinha 96 assinaturas, agora já tem as 184, né? E aí o pessoal está chorando justamente... Começaram com a mesma choradeira, meu amigo, impressionante. Deputados da base governista do Lula reforçam pedidos de CPI do INSS. Da mesma forma que o PL da anistia, os parlamentares de partidos com cargos no Ministério apoiaram a iniciativa da oposição. E por que apoiaram, né? O Lula vai retaliar, vai tirar o Ministério do União Brasil. Meu amigo, o União Brasil já está quase querendo sair do governo Lula de qualquer forma. Se tirar os ministérios do União Brasil, aí que eles desembarcam mesmo, aí que o Lula não tem nada. É o que eu falo para esse pessoal, eles têm essa ilusão de que não partidos da base do governo Lula, porque o Lula tem partidos da base. Não tem nada, o Lula é um presidente transplantado. Não tem ninguém apoia o Lula, nem quem votou no Lula apoia o Lula, a verdade é essa. Então, ou seja, no final das contas é um presidente fraco pra caramba. É o grande erro que esse pessoal fez. Né? Acharam que iam destruir Bolsonaro e coisa e tal, botaram Lula na presidência. Destruíram eles próprios. Isso vai voltar contra esse pessoal do STF, esse pessoal da centro-esquerda vai voltar com muita força isso. Porque eles fizeram uma merda enorme, botaram o Lula, um pinguço corrupto. Não tem nenhuma condição disso dar certo, né? Enfim, aqui ó, o pessoal chorando aqui, que parlamentares de oposição, o que eles estão falando aqui? PP, União Brasil, que aliás formaram uma união agora, né? Formaram uma federação agora, a gente vai falar em outro vídeo isso. Então eles estão com, são partidos que em tese fazem parte da base do governo Lula, mas que na verdade a maior parte dos deputados é de direita, né? Ou pelo menos tenta se fazer de direita, porque pelo menos quer se eleger em 2026 e sabe que não tem voto fora do bolsonarismo, não tem voto no Brasil que não seja na direita. Aqui ó,
Partidos que integram a base do governo Lula reforçaram as assinaturas para o serviço para o pedido de CPI. Então, temos um outro problema, ou seja, repara a situação que está o governo. O governo não consegue resolver um problema e já tem outro problema dentro. Já tem um problema de escândalo na Caixa Econômica Federal também vindo por aí. Tem o caso do Banco Master, que a qualquer momento vai explodir esse troço. E o governo Lula não conseguiu se livrar nem do problema da CPI ainda. Tentou se livrar colocando a culpa no Lupe, né? A Folha de São Paulo está dizendo aqui, ó, o Lupe perdeu condições de seguir no governo. Não tem jeito, o Lupe, pô. Né? Ele disse que sabia do caso das falcatruas, ele tomou ações que favoreceram as entidades que descontavam coisa do salário dos aposentados. Não é como se, tipo assim, ele ficou sabendo do problema e não fez nada. Não, ele fez para piorar a situação. Ele sacaneou os deputados com ações dele no ministério depois de saber que tinha roubalheira ali. Por que isso? Porque, evidentemente, todos sabem por que isso, né? É um governo de roubalheira. É um governo que está aqui para sugar o máximo de dinheiro da sociedade brasileira e abastecer sindicalista, abastecer político de merda, abastecer corrupto, né? A gente sabe que é isso que é o governo Lula, né? Diga-se de passagem, o brasileiro escolheu isso, né? Vamos fazer o quê? O pessoal foi lá e votou. 1-3. Me rouba. Por favor, me rouba Lula. Confirma, né? Foi o que eles fizeram na eleição. Ou seja, porra, é isso daí, né? Botaram um governo de corrupto, acharam que ia acontecer o quê, né? O que ele tá falando ali? Veja, deixa eu explicar para vocês de novo isso, que é importante. O Carlos Lupe sabia que estava havendo um estouro no número de descontos indevidos, porque as pessoas estavam pedindo, criticando, né, que estão descontando um negócio aqui que eu não assinei. Ele sabia que tinha um problema. E o que ele fez? Ele assinou uma portaria que ajudava a renovação desses descontos nas folhas dos aposentados. Ele ajudou a roubar os aposentados, o Carlos Lupe. Ou seja, é muito pior do que meramente ele ter ficado inerte nesse caso, né? Agora, o Lupe só será demitido se relação com a fraude do INSS for comprovada. O que precisa mais? O cara assinou portarias para ajudar a renovação dessas entidades que estavam lá no INSS roubando os aposentados. O que precisa mais de provar fraude do INSS? O Lula está dizendo isso porque ele não quer demitir o Lupe. Por que ele não quer demitir o Lupe? Porque se demitir o Lupe, o PDT sai do governo e isso é um problema para o Lula, né? Então, ou seja, o Lula, é o que eu falo para vocês, e o pessoal querendo que o Lula retalie, não porque tem que tirar a União Brasil e o PP da base do governo. Ué, se o Lula retaliar, tirar a União Brasil e o PP da base do governo, acabou a base do governo, não tem mais nada, ele não tem mais nem um terço dos votos dos deputados da Câmara, né? Com o PDT, que já é uma nulidade no parlamento, ele já não pode demitir o PDT, não pode abrir mão do PDT, imagina o PP e o União Brasil, né? Enfim, o Carlos Lupe foi demitido, nós sairemos, diz líder do PDT a CNN. É por isso que o Lula não pode demitir o Lupe. Só que isso está começando a afetar o próprio Lula, né? Aqui, ó. Para evitar evento vazio, o Lula troca o 1º de maio desse ano por pronunciamento na TV. Então amanhã não teremos shows de sindicalista, o Lula não vai a evento de sindicalista, que vai estar vazio, ele sabe que vai estar vazio, e vai fazer um pronunciamento na televisão que vai ter panelaço, evidentemente, né? Ah não, a mensagem dele vai ao ar nessa quarta-feira, dia 30, e se prepara para o panelaço hoje ainda, hein? E lembra, no passado o Lula foi num evento lá, que eles fizeram um evento enorme lá no estádio do Corinthians, no estacionamento do estádio do Corinthians, não foi ninguém. Só tinha meia dúzia de sindicalistas e só meia dúzia mesmo. Impressionante isso, cara. Aí, para a vergonha do Lula, eles tentaram blindar isso daqui. Agora, olha só a Folha de São Paulo aqui, ó. Esquerda tenta blindar Lula por ausência no 1º de maio, crise do INSS, fracasso de reforma e mais um monte de coisa. E não consegue, cara, não tem jeito. O Lula é um presidente transplantado, ele não tem força nenhuma. Ele conseguiu, tiraram o cara da cadeia e deram tudo que foi possível para botar ele na presidência. Esse pessoal não entende que não adianta isso, porque o povo está contra, eles estão lutando contra o interesse do povo brasileiro. Isso vai acabar desaguando em Bolsonaro cada vez mais forte. Bolsonaro vai chegar em 2026 dono do país, dono, ele faz o que ele quiser. Pode ser que ele esteja preso, pode ser que ele esteja inelegível, sim, pode ser tudo isso aí. Mas quem apontar o dedo ali ganha a eleição em 2026. E esse é um problema que esse pessoal está percebendo agora, né? Aqui, ó. O Lula evita o ato de 1º de maio e diz que os sindicalistas devem se atualizar, né? Ou seja, ele tá vendo que tá pegando mal pra caralho essa ajuda que o governo tá dando para sindicalista, né? Tem sindicalista em tudo quanto é lugar do governo Lula. Em conselho de estatal, em cargo que não tem, o cara não tem a menor condição de atuar naquele cargo. Ah, mas é sindicalista, tem que ajudar, bota o cara no carguinho aí.
isso está pegando mal para o governo Lula. É que não adianta, né? Porque se o Lula não tiver apoio desse pessoal, vai ter apoio de quem? Ninguém apoia o Lula, ninguém gosta do Lula. Nem quem votou no Lula gosta do Lula. Até o pessoal que votou no Lula votou para tirar o Bolsonaro. Né? Fizeram uma merda, porque é o que eu falo para vocês, foi uma bosta. Eu sou bolsonarista 100%, confio 100% no Bolsonaro? Não, critico o Bolsonaro pra caramba. Tem um monte de coisa do Bolsonaro que eu critico. Mas, cacete, entre Lula e Bolsonaro, cara, não tem o que ver, bicho. O Lula é um pinguço corrupto. É a esquerda, é a volta dessa esquerda carcomida da América Latina que só faz merda, cara. E é corrupto. Olha só o que tá acontecendo. O Lupe tá lá e não vai ser demitido porque roubou os aposentados para dar para a instituição de sindicato. O sindicato do irmão do Lula aumentou a arrecadação dele em 400% esse ano. Fazendo como? Como é que eles aumentaram essa arrecadação toda? Porra, meu amigo, um monte de golpe, né? É muito fácil quando você tem um presidente da república e arrumar trocadinho, e arrumar coisa, arrumar projetos, arrumar influências, arrumar ajuda e coisa e tal. É o que está acontecendo, né? Um absurdo essa questão do INSS. Isso vai feder com a CPI instalada do INSS. Isso mostra mais uma vez que o governo estava tentando vender que não, agora a gente fez as pazes com o Centrão, agora tá tudo bem, o Centrão tá do lado do governo. Eu avisei para vocês, eu falei, olha só, essa coisa é o Lula tentando desesperado dizer que tem apoio político dentro do Congresso. Desesperado. Ele não tem esse apoio político. E agora a gente está vendo que não tem mesmo aqui. Tá de novo o pessoal do Centrão votando contra o governo. É isso aí. Vai ser divertido aí os próximos meses, tá? É lógico, o STF vai brigar, vai tentar prender todo mundo, vai fazer um monte de absurdos e coisa e tal, mas até o pessoal do STF já tá vendo que esse negócio não vai longe. Não tem como. Não tem como o STF governar o país do jeito que tá querendo. Uma hora essa coisa vai quebrar. E vai quebrar pro lado do STF. Quem mais vai sofrer nesse negócio vai ser o STF. Por quê? Porque o Lula já é um corrupto mesmo. Você saiu da cadeia para virar presidente. Ele vai voltar para a cadeia, o que vai acabar acontecendo inevitavelmente, né? O Lula vai perder as eleições de 2026, a gente vai botar um STF mais alinhado à justiça verdadeira no Brasil ao longo do próximo governo de direita no Brasil, e no final das contas o Lula vai ser culpado pelos crimes que ele cometeu. Os crimes do Petrolão, do Mensalão, infelizmente, esses já prescreveram. Mas já tem crime novo, meu amigo, já tá cheio de crime novo aqui. O Lula é o chefe dessa quadrilha, dessa organização criminosa, da Orcrim do PT. Ele já tá fazendo novos golpes, novas corrupções. Não vai faltar coisa para botar o Lula na cadeia depois que ele deixar a presidência. E aí, quem vai perder mais com isso daí? O Lula não perde nada, ele estava na cadeia e vai terminar na cadeia de qualquer forma. Quem vai perder com isso vai ser o pessoal do STF, que tinha uma chance de realmente fazer uma coisa positiva da sua vida, né? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Barroso, e vai acabar respondendo por esses crimes também mais adiante. Eu tenho certeza que eles estão nessa quadrilha também agora, de tirar o Lula da cadeia, tem que estar na quadrilha. Seja por chantagem da esquerda, seja pelo que for, eles vão cumprir, vão ser colegas de cadeia do Lula, com certeza, em algum momento do futuro.